Mano, pense que um cara que não tá nada bem com a vida. Tipo um cara que acabou de sair da recente treta com Cartoonizando e veio até aqui fazer esse vídeo porque se decepcionou com alguma obra de um dos seus autores favoritos. Oh my god, this is so bad. Então, tendo isso como contexto, vamos ter uma pequena conversa séria aqui. Tatsuki Fujimoto. Eu não aguento mais falar desse cara aqui no meu canal, já que ele é o autor de Chainsaw Man, Sayonara Eri, Look Back, todas as obras que eu já falei aqui de forma extremamente positiva, sendo que eu tenho Chainsaw Man como a minha favorita de todas. Mas, claro, o Fujimoto é um ser humano, ou seja, ele não vai acertar todas as vezes. É tanto que eu acho Fire Punch, a sua outra obra mais longa, uma verdadeira bosta sem tamanho, mesmo que seja só uma opinião impopular. Tendo isso em mente, quando a gente fala das suas one-shots, que são aquelas obras mais curtas feitas pelos autores, geralmente a gente tem algo super bom. De verdade, Goodbye Eri e Look Back são obras excepcionais, que te prendem do início ao fim, sendo uma experiência tão única e diferente, que fica até difícil de você comparar com outras obras qualquer que existam por aí. Então, quando eu tive o conhecimento de outra one-shot do mesmo autor, eu fiquei extremamente animado, mas no momento em que eu olhei pra essa capa, eu pensei, mas isso aqui vai ser uma merda. Yogen no Nayuta, um mangá one-shot que conta uma história. Apenas isso, uma história, porque isso aqui não tem pé, não tem cabeça e muito menos tem um sentido pra existir nesse mundo. Supostamente isso aqui é uma história de terror com um pezinho no shonen. E beleza, eu amo essas duas coisas, talvez possa ser uma parada meio Bleach, com aqueles pequenos toques de horror misturado com shonen, então eu até que me animei um pouco sabendo disso. Mas aí eu lembrei que essa obra é apenas uma one shot, ou seja, tem somente um capítulo. E percebi que isso não daria certo, nem que o Fujimoto fosse o maior mangaka que esse mundo já viu, que vai ver em toda a história da humanidade. Mas vamos guardar toda essa informação que eu acabei de falar, do Bleach e tal, e dele ser um bom mangaka, pra depois. E vamos dar um pequeno resumo em Yogi no Yuta. Então, nós somos apresentados a nosso protagonista, o Kenji, que tá meio assustado com algo que sua irmã fez. No caso, foi matar um gato e comer. O que, até aí, tudo bem. Mas acaba que a gente já começa com um dos problemas, pois essa irmã do Kenji é a Nayuta, que dá nome ao mangá, em que ela começa a falar uma porrada de atrocidades sem sentido nenhum, como carnificina, assassinato, decapitação, essas coisas. E isso é um problema pelo fato de que a porra da Nayuta só fala através dessas palavras. Ela literalmente não fala outras frases que não sejam algum tipo de tragédia ou morbidade. Uma vez que o Fujimoto decidiu que essa aqui seria a criança que traria o fim do mundo. Aquela que é o ser mais demoníaco de todos, tão perversa que matou sua mãe logo no nascimento com seus chifres. E como a informação de que essa daí é a criança amaldiçoada tem que ser passada para o mundo de alguma forma, ela é passada nesse mangá através dos feiticeiros desse mundo, que dizem que essa é uma criança da profecia do fim, o que ocasiona nessa família, que deu origem a esse ser repulsivo, se torne um alvo de todas as pessoas e seja temida pelas mesmas. Tanto que a mãe morreu no parto da Nayuta, o pai foi assassinado e o irmão, o Kenji, mesmo que não tenha sido morto, ele ainda assim tem bastante dificuldades na sua vida cotidiana. E mesmo com tudo isso, esse filho de uma meretriz mal comida não mata essa porra desse bicho chamado Nayuta. Sério, é só matar a Nayuta e a vida dele volta ao normal. Ele perdeu o emprego por causa da Nayuta, simplesmente por ela existir. A desculpa para o Kenji não abandonar a Nayuta é o amor barra família, o que não faz sentido, pois a Nayuta, como eu disse antes, apenas fala em palavras de desgraça e tem como único traço de personalidade o de matar animais. Ela literalmente não faz mais nada na obra além de matar animais e acabar com a vida do irmão dela, até o ponto em que ela fica brava de verdade e vai fazer, sabe o quê? Destruir a porra do mundo, assim como os feiticeiros haviam falado e como tava na cara desde o primeiro momento dessa porra dessa menina no mundo. Mas aí, tá, mas esse evento faz com que o Kenji finalmente tenha a atitude de repreender a Nayuta e se mudar com ela pra um lugar afastado, no caso no meio de uma praia. Enfim, acabou. Tem mais nada nessa porra desse mangá, não. Esse foi o grandioso mangá de Yogen no Yuta. E, meu amigo, o que foi isso que eu acabei de ler? Simplesmente, ele começa do nada e acaba do nada. Supostamente, esse mangá tem alguma mensagem pra passar, mas acaba que eu quero mais é que essa mensagem se foda, honestamente. Já que a mensagem tem a ver com empatia e relações familiares, mas eu não consigo sentir nada por essa família cuja personalidade se resume a nada. O Kenji apenas fica falando e pensando na Nayuta o tempo inteiro. E a Nayuta só mata animais. Tem esse poder dela de feiticeira, que, aliás, eu tenho que perguntar que
porra é um feiticeiro nesse mundo? A única coisa que a gente sabe é que eles criam essas espadas, mas eles nunca usam isso, pois nem ao menos temos inimigos ou motivos para ter essas habilidades aqui, fora o fato de que o Fujimoto tenta colocar uma pequena mensagem política nesse bagulho em uma das cenas, mas acaba que fica só uma caricatura mal feita de um político genérico, o que me entristece bastante se levarmos em consideração que em Chainsaw Man temos uma crítica desse mesmo molde e é bem mais desenvolvida e bem mais interessante, sendo que ela é igualmente breve e caricata. Mas é claro, eu não podia apenas ler um crime desse contra a humanidade, contra a minha própria pessoa, e não pensar exatamente no que essa obra fez de errado pra mim, já que, mesmo fazendo todas essas críticas, em circunstâncias normais, eu até que acharia essa uma premissa bem interessante, e até mesmo acompanharia alguma série que tivesse esse tipo de proposta. Foi aí que eu percebi uma coisa: Yogen no Yuta não é nada mais, nada menos que um primeiro capítulo de uma obra gigantesca, mas acaba que ela jamais vai chegar ao seu final, pois não passa de uma one shot. Lembra quando eu falei de Bleach lá em cima? Pois é, Bleach também é um shonen que tem alguns elementos de horror e é bem consistente em sua composição. Fale o que quiser da obra em si, mas a verdade é que ela é sim bem divertida e sabe como contar uma história, principalmente pelo fato de que é uma obra bem longa, tipo bastante longa. O seu mangá tem seus 600 capítulos e o seu anime, antes do seu retorno, contava com mais de 300 episódios, o que dá tempo perfeito para desenvolver e estabelecer regras daquele mundo. E eu usei Bleach de comparação, mas eu poderia muito bem colocar qualquer outro shonen aqui se eu quisesse, pois a maioria faz exatamente isso. Obras assim são mais longas por um motivo, elas precisam de tempo para dizer tudo aquilo que aquele mundo é e contar uma história da melhor maneira possível. Tanto que, se olharmos para Chainsaw Man, o Fujimoto não deu conta de contar tudo que aquele mundo tinha a oferecer apenas com seus 97 capítulos iniciais da parte 1. E nessa parte 2 nós temos cada vez mais capítulos de Chainsaw Man que se encontra talvez em sua melhor fase na história. Enquanto isso, Yogen no Yuta não passa de uma promessa de algo maior que acabou se revelando como um grande pedaço de nada. Várias coisas são estabelecidas nesse único capítulo, como a própria Nayuta, que é uma parada que pode ser sim interessante, mas é feita da pior forma possível, se tornando até ridícula. Com essas frases soltas que ela costuma falar, por exemplo, pra dizer que ela é um mal encarnado e blá 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 blá. Ou então a gente pode olhar lá pros feiticeiros mais uma vez, que apenas existem e têm esses poderes de criar espadas e nada mais. Tudo isso poderia muito bem ser explorado em algo maior, abrindo espaço para uma história com um potencial enorme e que não tinha sido explorado até agora. Coisas como monstros que esses feiticeiros têm que enfrentar, organizações que guerreiam entre si e assassinos loucos que estão ali para matar a Nayuta, por exemplo. Então, por esses motivos, esse se tornou um dos mangás mais decepcionantes de todos para mim. Olha, eu não tinha intenção de fazer esse vídeo inicialmente, mas acaba que quando eu terminei essa obra eu tive que vir aqui e fazer um vídeo, pois a indignação foi maior do que qualquer outro projeto que eu possa querer colocar pra frente diante deste crime em forma de desenho preto e branco. De qualquer modo, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições, na qual eu agradeço muito a todos eles, em especial ao Eduardo Otávio e ao Luiz Andrade, que são os reis aqui do canal e sempre estão fortalecendo. Fora o servidor no Discord que eu sempre tenho que divulgar e eu sempre apareço por lá. Se você quer falar comigo, é só aparecer por lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo.